Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Angélica Santos e hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre os chakras. Muito se fala sobre os chakras, mas pouco se sabe como eles são eficientes e como você pode utilizar esse conhecimento no seu dia a dia. Eu no passado também sofri muito por falta desse tipo de conhecimento e hoje eu quero trazer essas informações de uma maneira leve e simples para que você utilize no seu dia a dia, tá bom? Vamos lá comigo? Primeiro de tudo, eu quero que vocês conheçam essa mandala, que é da Mandalas Divinas, depois eu marco aqui pra vocês. Ela foi feita justamente para a cristaloterapia que eu atendo. Tá vendo? Tem os 7 chakras. Os chakras são canais de energia, são vórtices de energia, onde a gente tem mais de 100 no nosso corpo. Mas a gente estuda essencialmente os 7 principais. Cada um deles é representado por uma cor. A gente tem o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul índigo e o violeta. E aqui nessa mandala da Mandalas Divinas, a gente tem as 7 cores representadas também com o pontilhado. Esses 7 chakras, cada um deles tem uma função do nosso corpo vital. Eu vou falar de cada um deles de acordo com o nome e também aonde que ele é localizado. O primeiro deles é o chakra raiz, o chakra ou chakra básico. Ele é o nosso chakra de conexão com a nossa terra, com as nossas raízes. Ele também é responsável por todo o medo, todo o temor que a gente tem. Como eu disse, eles são canais de energia. Então funciona assim, eles estão sempre rodando o tempo inteiro, independente da gente querer ou não. É uma coisa do nosso sistema nervoso central, é um sistema completamente autônomo. E aí, quando você passa por algum processo, algum sentimento, é como se caísse um grãozinho de areia dentro daquele chakra, de acordo com o sentimento que você vibrou. E isso vai fazendo com que, com o passar do tempo, dos anos inclusive, ele vai parando de rodar com tamanha eficiência. E isso gera um impacto na sua vida. Eu vou falar de cada um deles e o impacto que ele gera, e aí vocês já podem fazer até um cara crachá para ver se vocês estão passando por isso. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre o chakra vermelho, o chakra raiz primeiro. O chakra raiz, todas as vezes que a gente sente temor, tá? De uma forma bem básica mesmo, que eu vou trazer pra vocês, bem simples. E ele é responsável pela nossa segurança. Mas não só segurança de vida, né? Mas segurança no modo geral. Então, por exemplo, eu tenho um relacionamento amoroso, mas eu me sinto insegura. Então, parece que eu sou uma neurótica. Talvez o seu chakra raiz esteja em desequilíbrio. Ele também é responsável pela nossa raiva, pela nossa fúria quando ele está em desequilíbrio e também a não ação. Uma pessoa que está com o chakra raiz em desequilíbrio, ela passa a não querer fazer nada na vida. Isso é uma das características desse chakra estar em desequilíbrio. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é que algumas pessoas, alguns terapeutas, inclusive os colegas meus, eles falam, vou alinhar os seus chakras. Mas os chakras, eles não são alinhados, eles têm biologicamente um lugar, né, no nosso corpo. Esse raiz, por exemplo, fica no final da coluna cervical e eles não dá para se alinhar os chakras. O que dá para se fazer é fazer a limpeza e a energização desses chakras. Alinhar não dá, porque eles têm um lugar fixo. Aqui, geralmente a gente vê a representação deles sempre retinho, mas existem teorias de que eles ficam na altura de certas glândulas do nosso corpo. Inclusive, esse daqui, que é o sexual laranjinha, tem pessoas que utilizam ele como no final da nossa costela, do lado esquerdo. Então, a gente sempre vê eles representados de uma maneira reta, né? Para dar a entender que é na coluna. Entretanto, tem também a teoria de que eles podem ser na altura das glândulas. O segundo chakra, que é o laranjinha aqui, ó, ele é o chakra sexual. Ele é justamente para a mulher, né? Fica na altura do útero, que é onde a gente gera a nossa vida. Ele é obstruído todas as vezes que nós sentimos culpa ou medo.
Então, assim, todas as vezes que a gente sente culpa por qualquer coisa na nossa vida, a maternidade já vem com a culpa instalada, né? Como se instalasse um bebê e também instala o sistema de culpa. Culpa por você voltar a trabalhar, culpa por você não voltar a trabalhar, culpa por você conseguir amamentar, culpa por não conseguir amamentar, culpa da escolha, do tipo de parto, se natural, se normal ou se cesárea. Então, assim, é um dos chakras sexual que mais está obstruído em mulheres, porque é também responsável pela nossa libido. Nós sentimos culpa quase que compulsivamente. A maioria das mulheres que eu trato, quando a gente vai analisar com um pêndulo de radiestesia, esse chakra específico ele está obstruído e precisa ser limpo e reenergizado. Ele também é responsável pela nossa autoestima. Ele ajuda a gente a ter metas mais claras. Os distúrbios sexuais vêm dele, tanto para mais quanto para menos. Então, aquelas pessoas, homens, né, que tem, por exemplo, vício em pornografia ou só pensam em sexo, eles estão com um distúrbio no chakra sexual. É preciso fazer uma limpeza e reenergizar esse chakra também. Além disso, quando ele tá em desarmonia, nós começamos a ter pensamentos de inveja e uma certa depressão. O ideal é que esse chakra seja visto com muito carinho, muito cuidado e de tempos em tempos ser limpo e reenergizado. O terceiro chakra, que é esse amarelinho aqui, ele é o nosso plexo solar. Ele é amarelinho justamente por isso. O plexo solar, não sei se vocês já ouviram falar. Quando você vai para um lugar que as energias dali daquele lugar é muito pesada, muito tensa, muito densa, né, que a gente fala. Por exemplo, um hospital, um cemitério, um lugar onde aconteceu alguma coisa muito pesada. Há algumas pessoas que já são dessa good vibes, que eu falo que são os esquisitos, eles já utilizam, já praticam, na verdade, tampar o umbigo com um band-aid, um esparadrapo, alguma coisa do tipo. Parece ser muito esquisito, mas faz total sentido agora quando eu fizer pra você essa explicação. O nosso plexo solar é por onde a gente cede a nossa energia ou a gente suga a energia. Então, é natural que quando a gente entre em um lugar que esteja com um ambiente muito pesado, muito carregado, como um hospital onde tem pessoas que estão sofrendo ou estão doentes, ou um cemitério, que a gente queira ceder a nossa energia. E essa energia sai pelo nosso umbigo, que é por onde a gente é nutrido, logo no início da vida, pela nossa mãe. Quando a gente tampa o nosso umbigo, o nosso plexo solar, com um band-aid ou um esparadrapo, seja lá o que a gente consegue fazer adaptação na hora, é como se a gente estivesse usando o nosso livre-arbítrio, dizendo que não, eu vou para um lugar, eu tenho consciência disso e eu não quero ceder energia para esse lugar. Então, quando você pratica isso no seu dia a dia, você tem mais energia, você não fica tão esgotada, porque você já sabe para onde você vai e aí você cuida da sua própria energia para que você não ceda essa energia para o próximo, mesmo que ele esteja precisando, porque em hospitais sempre terá alguém precisando e você não vai dar conta de ceder energia para todo mundo, senão você chega em casa muito esgotada e aí vai ficar muito cansativo para você. É uma dica que eu acho muito válida e que eu gosto que espalhar para o máximo de pessoas possíveis. É uma vida antes disso e uma vida depois disso, até mesmo em empresa. Então, tem aquela pessoa que você percebe que ela tem uma energia muito carregada, que ela tem pensamentos muito negativos, de vitimização. Então, você vai ter uma reunião o dia inteiro com essa pessoa, você tampa o seu umbigo, tenho certeza que você vai ter uma disposição muito melhor e um sono muito mais tranquilo depois desse dia. Próximo chakra é o chakra cardíaco. O chakra cardíaco, ele é representado pela cor verde. Ele é a nossa ligação com Cristo, digamos assim. Ele é responsável por os nossos sentimentos. Então, quando ele tá em desarmonia, quando a gente sente tristeza, quando a gente sente muita tristeza, a gente passa a ter esse chakra afetado. E ele é responsável também pelo nosso amor. Amor incondicional, amor ao divino, amor ao próximo, inclusive amor próprio, né? Que a gente às vezes deixa a desejar. A gente ama muito o outro e acaba não dando o devido valor a nós. Jesus Cristo mesmo dizia que amar o próximo como a ti mesmo. E se você não tem amor próprio, não tem condições de amar uma pessoa de uma forma sadia. Já fica aí uma dica para vocês também, que esse autocuidado, que às vezes a gente acha que é egoísmo, na verdade ele é uma coisa muito valiosa que vai te tornar um ser humano muito melhor. Ah, eu esqueci de comentar. O terceiro, que é o plexo solar, além da saúde física, ele também é responsável
responsável pela nossa vergonha. Todas as vezes que você sente vergonha, esse chakra ele é afetado. E esse daqui, todas as vezes que você, o verde, o cardíaco, ele é afetado todas as vezes que você sente tristeza. O plexo solar, além de afetar a nossa saúde física, ele é responsável pelo nosso poder pessoal. Poder pessoal, gente, quando você consegue se impor de uma maneira saudável, tá? Sem brigas, com aquelas pessoas que a gente ama. Então, quantas vezes a gente não consegue dizer não porque a gente ama muito uma pessoa? Isso é poder pessoal. Então, ele é um chakra muito importante também, que afeta muitas de nós mulheres, que faz toda a diferença quando você passa a perceber o quanto o seu poder pessoal não tá ativo. Quando ele tá em desequilíbrio, você tem egoísmo, distúrbio de humor e de ego, e além disso também falta de força e apatia. A gente começa a ficar sem vontade de fazer as coisas. Junto com o vermelhinho, que é o chakra raiz, o amarelinho, o chakra do plexo solar, ele fecha os chakras de ação. São chakras de energias mais densas, digamos assim. E a partir do coração aqui, que é o chakra do cardíaco, a gente passa a trabalhar com chakras mais elevados, que são das energias mais sutis do nosso dia a dia. Agora a gente vai falar sobre o verdinho, tá bom? Que é o chakra cardíaco. Ele é responsável pelos nossos sentimentos, é a nossa conexão com Cristo, com Deus. Então, assim, todas as vezes que a gente sente tristeza, passa a cair um grãozinho de areia no chakra cardíaco. E ele também é responsável pela nossa confiança. Então, quando você tem esse chakra em equilíbrio, você passa a ter mais confiança em você, na vida, no futuro, no próximo. E aí ele ajuda você a se conectar com aquilo que a gente chama de amor. Mas não é só o amor com relacionamento, né? Que é um marido e uma mulher. Ou o cônjuge, né? Independente do sexo. É o amor ao divino, o amor ao próximo, amor próprio, né? Nós mulheres, quantas vezes achamos que é egoísmo sentir amor próprio, ter esse autocuidado com nós mesmas, e isso faz toda a diferença quando você passa a entender que só se pode amar o próximo de uma maneira verdadeira e saudável quando a gente se ama antes de qualquer outra coisa. Como Cristo mesmo, Jesus falava pra gente, amar o próximo como a ti mesmo. Se a gente não se ama, se a gente não se valoriza, não há condições de amar o próximo de uma maneira saudável. Continuando aqui, a gente sobe aqui e vai pro primeiro azul dos chakras, que é o chakra da laringe. Ele fica na altura da glândula tireoide e ele serve para nossa expressão. Quando eu falo expressão, a gente pode pensar que é só fala, mas a expressão, ela se enquadra em tudo. A maneira que eu falo, ela é diferente. Pode ser até o mesmo assunto. Ela é diferente de uma outra pessoa. E isso é a minha forma de me expressar. Então, às vezes, se eu sou um artista, eu canto de uma maneira, a mesma música, outra pessoa canta de outra forma, ou eu faço uma escultura de uma maneira X e a outra pessoa faz a mesma escultura de uma maneira Y. Então, são formas de expressão, mas ela vai muito além de só a fala. É se expressar na vida. Isso faz toda a diferença quando você tem esse conhecimento. Quando o chakra da laringe ele tá em desequilíbrio, as pessoas tendem a falar demais ou falar de menos, ficar muito introspectiva, ou elas falam muita bobagem, aquelas pessoas que você não consegue ter um assunto, sabe, que dê continuidade, que seja um assunto interessante. Isso afeta diretamente o chakra laríngeo dela. Quando a gente fala de chakra laríngeo, é muito legal ver como ele é quase que instantâneo. Então, quando você passa por uma briga, né, digamos assim, ou um atrito com alguém que você ama, você tende a não falar tudo o que você pensa por amor àquela pessoa. E é quase que automático, a pessoa fica com a garganta doendo naquele dia. Ou naquela semana, 3 dias depois. Isso acontece muito comigo. Quando eu tô com a garganta doendo, é só eu parar, pensar, falar, ai caramba, é verdade, teve aquele desentendimento, eu acabei não me expressando da maneira certa, e aí você sente quase que instantaneamente ele. Então é muito importante ficar atento à psicossomática da doença. Se qualquer coisa, gente, que você tenha fisicamente mesmo, seja uma sinusite, uma rinite,
sente uma dor de cabeça, uma dor de garganta, digita no Google visão metafísica dessa doença, e aí tem algumas pessoas de referência, a própria, acho que é Cristina Cairo, é muito bom. E aí você vê qual é o sentimento que desencadeia aquela doença física. E é muito interessante quando você passa a ver que as doenças têm completa ligação, as doenças físicas têm completa ligação com os sentimentos que você está vivendo no momento. Então é por isso que é muito importante a gente estar sempre ligado no que a gente pensa, no que a gente sente. Uma informação que eu acho que é de grande valia também para vocês aí. O próximo chakra, a gente vai pro chakra do terceiro olho, que aí a gente chama de chakra frontal. Ele é do azul índigo. Muitas pessoas estranham esse nome por ser índigo. Tem também a teoria das crianças índigas, que aí falam que a áurea dessas crianças tem essa cor de azul, um azul profundo, né, bem bonito. E esse chakra frontal, do azul índigo, ele é responsável pelas nossas ilusões. Olha que interessante. Ilusões, como diz na Bíblia, né, ilusões das ilusões, tudo é ilusão, ou vaidade da vaidade, tudo é vaidade. Quando ele tá em desequilíbrio, a gente passa a ser enganado pelas outras pessoas. Tem uma expressão que os brasileiros usam bastante, que você pode associar a alguma religião afro, que é a Umbanda ou a própria religião Candomblé, que é a que não bateu o santo, né? Eu usava muito essa expressão, mas pra mim era de santo mesmo, de católico, na época que eu usava. Quando não bate o santo com alguém, é porque as suas ilusões, digamos assim, que o seu chakra frontal tá dizendo que aquilo que aquela energia daquela pessoa traz é completamente diferente daquilo que você gosta e acredita que é boa pra você. E aí aqui no Brasil a gente tem essa expressão de não bater o santo. Mas é exatamente por isso, é porque o seu chakra, a sua glândula pineal, né, que é responsável pelo nosso terceiro olho, a visão daquilo que não se vê no mundo físico, material, ele traz essa informação de que aquela pessoa tem uma energia completamente diferente daquilo que você quer pra sua vida. E quando ele tá em desequilíbrio, a gente passa a ter o quê? Ansiedade. Conhece, gente? Pessoas ansiosas nos últimos tempos? Eu conheço muito. A gente passa a ter ansiedade, um excesso de pensamento, que é quase que a mesma coisa que ansiedade, né? Passa a ter uma tensão, tanto na fala quanto nos próprios pensamentos, como se tiver, e no corpo físico mesmo, como se sempre tivesse para acontecer alguma coisa. E a gente também fica com uma falta de concentração. É aquele famoso, tô lendo um livro aqui e tô pensando no que aconteceu ontem, tô pensando no que eu vou fazer amanhã. Então, isso também é desencadeado pelo desequilíbrio do chakra frontal, o nosso terceiro olho. E aí a gente vai agora pro nosso último chakra aqui, que é o chakra violeta. Ele é o chakra coronário. O nosso chakra coronário, ele é responsável pela nossa conexão com o divino. Simples assim. É a nossa proteção, que a gente chama de nosso anjo da guarda. Todas as religiões acreditam em anjo e eu também acredito muito. Então, quando esse chakra está em desequilíbrio, durante os atendimentos, a primeira pergunta que eu faço para a pessoa é a seguinte: tá tendo pensamentos suicidas? E é quase que instantâneo, gente. Eu acho que 100% das pessoas que esse chakra está em desequilíbrio, ela passa a ter pensamentos suicidas. Porque é quando a gente cortou o fio, a gente passou a ser ateu, ou ateia, né, no caso, é quando a gente para de ter a nossa conexão com o divino. E ele é justamente isso, ele é responsável pela nossa inspiração, ele é responsável pela tristeza, a gente fica com falta de criatividade quando ele não tá em equilíbrio, a gente passa a ter uma angústia. Sabe aquela tristeza que você não tem ideia do motivo dela tá ali? Eu dou sempre esse exemplo. É como se você estivesse com todo mundo que você ama em Bora Bora, que é um dos lugares mais lindos do mundo, e do nada bate aquela tristeza de, caramba, o que tá acontecendo? Por que eu não consigo me sentir feliz? Sendo que eu tenho de tudo, digamos assim, dentro do mundo, hoje em dia, do capitalismo, né? Isso seria o máximo que eu acho para uma pessoa. Então, essa tristeza é a falta da conexão com Deus, é a falta de fé em algo maior. Então, quando a gente perde isso, é justamente o desequilíbrio do nosso chakra coronário. Vem com a chama violeta, né, da transmutação. É a chama que transmuta coisas negativas em coisas positivas, que é exatamente o que o divino traz pra gente. Quando a gente tá passando por um momento muito difícil e você não tem uma crença ou não crê em Deus,
fica muito mais difícil passar por aquilo, né? Por exemplo, geralmente a gente fala pra alguém que tá passando por isso, tem um motivo, vai ter uma explicação. Então, imagina você não ter esse chão, né? Digamos assim, quando você estiver passando por algum problema. E ele também, ele é responsável por tirar o apego da gente. Então, assim, todas as vezes que nós sentimos apego, é como se caísse um grãozinho de areia no chácara coronário, do nossa conexão com o divino. Apego, como assim, Angélica? Muita gente faz uma mistura entre o que é apego e o que é amor. O amor é uma coisa completamente contrária, digamos assim, ao apego. Quando você é mãe, se você tem um apego muito grande, você passa a deixar o seu filho incapaz, porque ele só vai poder fazer as coisas, só vai poder se sentir feliz se você estiver junto, e a morte é a única certeza da vida. O apego a coisas materiais, todas as vezes que você acha que ter carro X ou Y, ou ter o emprego, a carreira, tal, vai te tornar uma pessoa melhor, você vai jogando um grãozinho de areia dentro desse seu chácara e ele vai parar de funcionar em pleno vapor, digamos assim. E agora eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a posição de cada um deles, para vocês utilizarem isso na vida de vocês. Vamos lá. O primeiro aqui, o chácara raiz, ele fica no final da nossa coluna. Então, ele fica no cóccix, que a gente chama, né? O segundo, o laranja, você pode contar 3 dedos abaixo do umbigo. Se você sente mais que a energia tá ali, siga a sua intuição, tá, gente? Você pode pôr ele no final da sua costela esquerda. O plexo solar, 3 dedos acima do umbigo ou na própria região do umbigo, tá? Vai muito da intuição de cada um. Eu, na cristaloterapia, utilizo 3 dedos acima ou 3 dedos abaixo. O chácara cardíaco, ele fica bem no meio da região dos seios, né? Do peitoral, bem no coração mesmo. O chácara da laringe, na altura da garganta, aqui não tem muito espaço, então você vai acertar ele com certeza. O chácara, o frontal, ele fica no final do nariz, entre as sobrancelhas. E o coronário fica no que a gente chama na criança de moleira, né? Que é bem aqui em cima. Então, quando você for utilizar os seus cristais com cuidados em casa, você pode utilizar esse mapinha que eu tô falando pra vocês. Então, final da coluna cervical, cóccix, 3 dedos abaixo do umbigo, 3 dedos acima do umbigo, no meio do peitoral, garganta, entre as sobrancelhas e na altura da moleira, tá bom? E agora eu queria mostrar pra vocês um pouquinho dos cristais, porque esse reino mineral é o primeiro reino e eles têm muita coisa pra nos passar, gente. Não sei se vocês ouviram o meu primeiro vídeo, onde eu contava a minha história. Eu sou alérgica a remédios. Então, assim, desde 2015 eu não posso tomar nenhum paracetamol. Sou alérgica a AS infantil. Então, quando eu fui buscar os cristais, foi para autocuidado, nessa questão de litoterapia mesmo, de cura com a energia dos cristais. E eu tenho feedbacks maravilhosos em pessoas que eu trato, mas em mim é o que eu posso dar mais ênfase. Eu sempre me trato com os cristais. Então, assim, eu sempre faço elixir de cristais, eu sempre utilizo os cristais para repelir a dor de cabeça, tratar a dor de garganta que eu tenho de tempos em tempos. E eu queria te mostrar um pouquinho sobre como é maravilhoso isso. Eu vou trazer, ó, por exemplo, o chácara raiz. Esse daqui é uma jaspe sanguínea, olha a cor dela, vermelha. Então, assim, muito dos cristais, muito do reino mineral tem a ver com a cor dos chakras de atuação deles. Então, a gente tem aqui a jaspe sanguínea, que é do chácara raiz. Aí, a gente tem a pedra do sol, a verdadeira, tá, gente? Essas próximas 2 pedras que eu vou falar pra vocês, tem muita pedra falsa. Essa daqui é uma pedra do sol verdadeira. Ela é muito bonita. Tem uns pedacinhos de laranja. Um citrino, também verdadeiro. Acho que 90% dos citrinos são falsos, que eu vejo por aí. Um citrino verdadeiro, que é do plexo solar, meio amarelinho. Aí a gente vai pro chácara do coração, que aí vem o quartzo verde. Isso daqui pra mim já é um coração. Olha que lindo, quartzo verde. A gente vai pro chácara da laringe, que é o da garganta, minha queridinha, pra dor de garganta, que é o quartzo azul. E aqui a gente tem um do chácara frontal,
que é uma sodalita. Tá linda essa sodalita. Ela foi perfeita pra cá. E a gente tem a do Conexão com o Divino. Olha o tamanho dessa princesa. Essa daqui a gente põe na cabeça e é maravilhoso sentir, sabe? A presença da conexão com o divino. É isso que eu queria falar pra vocês. Eu queria que vocês compreendessem que não tem misticismo, a dislexia sofrendo. Não tem misticismo dentro dessa questão de chácaras, não tem religião, é uma coisa do nosso corpo físico, é uma questão de energia vital mesmo. Eu gosto sempre de citar também um exemplo, né, de como os chakras atuam na gente, é a própria energia sexual, o orgasmo. Quando você sente um orgasmo, você percebe como se tivesse algo subindo até o topo da sua cabeça e voltando. Isso são os chakras em pleno vapor. É muito bonito de se ver. E uma outra curiosidade também que eu gosto de passar para os meus clientes e que eu vou dividir com vocês é o como faz diferença ter relação sexual com alguém que você ama para alguém que você não ama. Muito se fala, né, com tal pessoa não foi bom, é bom mesmo é sexo com alguém que a gente ama. Justamente por questão de energia. Quando a gente transa com alguém, tem uma relação sexual com alguém que é alguém que a gente ama, nós conseguimos ativar todos os 7 chakras. Então, a gente vai desde o raiz até o coronário aqui em cima. E quando a gente faz sexo só por sexo mesmo, digamos assim, uma válvula de escape, nós só conseguimos atuar nos chakras de ação. E é até o chakra do plexo solar. Então não dá aquele êxtase, digamos assim, de um sexo feito com um amor que a gente, digamos assim, um amor de almas. Não consegue atingir os chakras mais elevados, é só uma coisa mais carnal mesmo. Inclusive a própria masturbação, ela só ativa os três primeiros chakras. É muita informação para passar em um videozinho. E se você quiser fazer a cristaloterapia, eu atendo em Barueri, é uma experiência muito linda. E além da cristaloterapia, eu também atendo com a cromoterapia, que foi um cromoterador projetado e desenvolvido por mim. Acordei um dia, desenhei lá com tudo que eu aprendi na engenharia, viu? Que não foi tão inútil assim a minha engenharia. E aí coloquei no papel, meu marido é engenheiro eletricista, pôs em prática pra mim, fez tudo direitinho. É uma coisa linda. Todas as fotos que eu posto não tem filtros, não é montagem. Aquilo ali é o que acontece de verdade. Então, assim, é uma coisa exclusiva que eu desenvolvi pra atender os meus clientes, as minhas clientes também. E se você tiver a oportunidade, venha, que vai ser um prazer enorme cuidar de você, te explicar um pouquinho mais de como atua essa vibração dos cristais dentro do seu corpo. E você também, se tiver algum cristal que tá lá escondidinho na sua mesa de trabalho, da sua casa, ou jogado numa gaveta, com todo o prazer do mundo, eu vou poder te passar o conhecimento de como você resgatar, ativar esse cristal para você utilizar ele agora que você já tem esse conhecimento. Um grande beijo e a gente se vê por aqui.